Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 23 e hoje daremos continuidade ao assunto da aula anterior, onde falamos um pouco sobre os domínios morfoclimáticos. Já entendemos o que vem a ser os domínios morfoclimáticos, como é que o território brasileiro ele é regionalizado dessa forma. E hoje a gente vai ver as principais características de cada um e a localização geográfica de cada um desses domínios, tá certo? Esse conteúdo está disponível para vocês da página 8 até a página 11, então eu peço que façam uma leitura dessas páginas, tá? Lembrando que qualquer dúvida, falem comigo sobre esse ou assuntos anteriores lá no Instagram. E lembrando que no final da aula eu vou deixar uma atividade para que vocês respondam, tá certo? Bem, o primeiro ponto então aí para a gente considerar é a localização desses diferentes domínios morfoclimáticos. Tá? De acordo com o mapa que vocês observam aí na tela, o território brasileiro ele pode ser regionalizado em 6 diferentes domínios morfoclimáticos. Então aí nós temos o domínio amazônico, do Cerrado, dos mares de Morro, da Caatinga, das Araucárias, pradarias e essa parte em amarelo que vocês observam aí no centro do mapa é o que a gente chama de área de transição, que é justamente uma área que vai pegar características tanto de um domínio quanto do outro. Justamente por esse motivo é que ela é chamada de área de transição. E obviamente que nesses pontos a gente vai ter algumas características de vegetação, de clima e de relevo que se assemelham tanto a um domínio quanto ao outro. E até mesmo algumas formações vegetais muito particulares dessas áreas de transição, que aí diferem tanto de um domínio quanto do outro, tá? Então, como eu já havia dito para vocês na aula anterior, quando a gente fala nos domínios morfoclimáticos, estamos nos referindo, então, a uma combinação de um conjunto de elementos que foram utilizados, que foram observados para trazer essa classificação. E aí, esses elementos que foram analisados para chegar a essa delimitação de áreas são justamente o relevo, o clima e a vegetação. Então, cada um desses domínios climáticos que a gente observa aí no mapa, essa região ela vai apresentar características em comum, né, em todos os pontos, no que diz respeito ao clima, o relevo e a vegetação, ou seja, quais são as características de cada um desses elementos que predominam em cada uma dessas faixas que a gente observa aí, tá? E todos esses elementos, eles se relacionam entre si, formando paisagens únicas e distintas para cada um desses ambientes. Eu já havia mostrado anteriormente para vocês algumas imagens e hoje a gente vai ver como que a paisagem de cada um desses domínios morfoclimáticos elas se modificam, tá? Como elas são diferentes uma das outras, tanto no aspecto do clima, da vegetação e também do relevo. Bem, na aula anterior eu também havia dito a vocês que a gente tem a vegetação como um espelho do clima, ou seja, dependendo das condições do ambiente de temperatura e de umidade, a gente vai ter um tipo de vegetação característica, tá? Mas aí o que acontece? A vegetação de um determinado ambiente, de um determinado domínio morfoclimático, ela não é afetada apenas pelo clima, né? Não é apenas o clima que vai definir as características e o comportamento dessas formações vegetais. A gente precisa considerar também um outro elemento, que é justamente as estações do ano, tá? Então, ou seja, de acordo com o período do ano, a vegetação de um determinado ambiente, ela vai apresentar características específicas. E aí, trazendo como exemplo, a gente tem justamente o caso do domínio das caatingas, onde a gente tem uma vegetação com característica de xerófitas, como vocês observam aí. Essa característica que a vegetação da caatinga tem é justamente uma condição para que ela se adapte àquele ambiente que tem elevadas temperaturas, como nós já vimos, e um índice de precipitação, um índice de chuva bastante baixo, tá? E apenas em curtos períodos do ano. Então, a vegetação do domínio das caatingas, ela não é uma vegetação tão desenvolvida como a gente vai ver, tá? Em sua maioria é composta por arbustos,
e alguns tipos de cactáceas, que são uma vegetação bastante característica desse ambiente e aguentam aí longos períodos de estiagem. E uma das mais famosas desse exemplo de vegetação, né, das cactáceas, é justamente o mandacaru, que é uma espécie, né, bastante característica e bastante simbólica do sertão nordestino, né, desse domínio das caatingas, e até mesmo ele já foi retratado em algumas canções. Observem aí esse pequeno trecho que mostra aí em amarelo da música de Luiz Gonzaga. Acredito que todo mundo, pelo menos no período de São João, já escutou esse refrão. Então isso quer dizer o seguinte, que observem o que diz a frase, né? Mandacaru, quando florar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Então, a vegetação de um determinado ambiente, conforme as características climáticas, conforme o período do ano, né, conforme a estação, a gente vai perceber que a gente está num determinado período, ou num período mais de chuva, principalmente desse ambiente, porque essa vegetação ela começa a dar flores, como vocês observam. Então, é um sinal que o povo do sertão começa a enxergar na própria paisagem daquele ambiente que o período de chuvas ele vem aí se aproximando, né? A umidade ela vem aumentando naquele ambiente, tá ok? Bem, a partir de agora, a gente vai ver então algumas características de cada um desses domínios morfoclimáticos e eu peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente o que? Ao nome do domínio, a paisagem que é mostrada aí, né? Dessa forma cobertura vegetal e do relevo e do ambiente como um todo retratado nessa pequena imagem que aparece aí para vocês, bem como a localização ali geográfica no mapa, porque é importante que vocês tenham em mente essas principais características de cada um desses domínios. A localização, as características de clima, vegetação e relevo. E, complementando, é claro, como mostra aí, alguns problemas ambientais encontrados em cada um desses domínios, que, claro, afetam principalmente a cobertura vegetal desses domínios. Tá? Então, aí nós temos o primeiro, né, o domínio equatorial, o domínio amazônico, localizado principalmente naquela faixa norte ali do território brasileiro, representado pela cor verde. O clima predominante nessa região vai ser o clima equatorial. Ele vai ter como principais características ser um clima úmido e bastante quente. A gente tem chuvas ao longo de todo o ano. E a floresta ela vai ser uma floresta bastante, né, heterogênea, ou seja, uma grande diversidade de espécies, tanto de fauna quanto também de flora, principalmente, né? E ela tem essa característica de ser latifoliada. O que quer dizer isso, né? Observem aí, folhas grandes e largas. A gente sabe que na região do domínio amazônico, a região apresenta uma grande concentração de rios, né? É uma grande que tem uma imensa rede hidrográfica e isso traz grande disponibilidade de água. Então, a vegetação dessa região, ela precisa então ter folhas grandes e largas, justamente para facilitar o processo de evapotranspiração, que é a perda de umidade através da vegetação para a atmosfera. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, com relação ao relevo desse domínio, vocês observam aí que vão apresentar em sua maioria, o relevo ele é plano, são relevos baixos, com a predominância de planícies, né? E algumas depressões, ok? E as outras informações ali com relação ao relevo, vocês podem fazer a leitura completa, mas fiquem atentos principalmente a essas principais características, tá? E quando a gente pensa aí nos problemas ambientais que esse domínio ele enfrenta, é justamente com o avanço do desmatamento, que tem impactado significativamente a vegetação aí do domínio amazônico e claro que isso vai trazer algumas consequências até mesmo ligadas aí aos problemas do aquecimento global e mudanças climáticas, porque o avanço do desmatamento nessa região pode intensificar principalmente os períodos de seca em toda aquela faixa central ali do Brasil, ok? Bem, seguindo aí para o próximo, nós temos então o domínio dos cerrados. Observem a localização geográfica dele ali no mapa. A gente tem localização na parte centro-oeste do Brasil. O clima predominante ele é um clima tropical.
vegetação arbustivas e herbácea, como vocês observam aí. Vão ser encontradas algumas árvores também, porém árvores um pouco de pequeno porte, tá? Atenção a essa questão aí do clima tropical nessa região que vocês observam aí, porque ele vai ser caracterizado aí nesse ponto por duas estações aí bastante definidas, né? A gente vai ter o período de chuvas dentro da área desse domínio, né? Durante o período de verão, e já no período de inverno a gente vai ter o período de mais seca, onde não tem a ocorrência de chuva. Então, essa região ela sofre um pouco nesse período, justamente devido à baixa umidade do ar. Isso é bastante prejudicial para a população, e a vegetação também como um todo, ela fica um pouco mais ressecada justamente por conta disso, né? Devido a essa baixa umidade. Então, relevo aí, como característica principal, a gente vai ter a predominância de alguns planaltos e depressões e chapadas. São as principais formas de relevo que encontramos aí, tá? E aquela observação do clima aparecendo ali para vocês, tá? Com verões chuvosos e invernos um pouco mais secos. E um outro problema aí sobre a área desse domínio é justamente o uso, né? O aumento aí da expansão das áreas agrícolas, tá? Tanto para a pecuária quanto para a agricultura, que vem desmatando significativamente o bioma cerrado, e isso tem impactado bastante essa vegetação desse domínio morfoclimático, tá ok? Então, comparando também com a questão do domínio amazônico, sofre basicamente com o mesmo tipo de problema, a questão do desmatamento, tá? Um outro ponto bastante importante sobre a questão do domínio dos cerrados é que, como a gente sabe que nessa região, né, a gente tem uma grande concentração de propriedades agrícolas, a gente tem outros problemas associados aí que impactam o meio ambiente, como a questão do uso de agrotóxicos e o aumento de queimadas. As queimadas podem ser utilizadas, né, para abrir áreas para dar espaço às plantações, mas também podem ocorrer de forma natural, principalmente no período em que a região estiver um pouco mais seca. A questão dos agrotóxicos faz todo sentido, né? Já que nós temos grandes propriedades aí produtoras de gêneros agrícolas, o índice no uso de agrotóxico ele também acaba sendo um pouco maior. E como eu já havia comentado com vocês anteriormente, o uso desses, né, químicos, eles contaminam o solo e que, consequentemente, também contaminam as águas subterrâneas nos lençóis freáticos. O outro domínio aí, o chamado domínio dos mares de morro. Observem a localização dele ali no mapa, principalmente em toda a faixa leste do Brasil, tá? Ali toda aquela parte litorânea. Predomina aí o clima tropical úmido, ou a gente pode também conhecer como tropical litorâneo, onde a gente vai ter o período de chuva, principalmente ali no período de maio a, no máximo, início de agosto, tá? E nos outros, de dezembro a janeiro, a gente já tem uma baixa aí de chuvas, mas ainda acontece, tá? E a vegetação aí característica desse domínio é a vegetação de Mata Atlântica, praticamente aí inexistente, né? Devido aí a todo o processo histórico de colonização que ocorreu, principalmente em toda essa faixa leste, né? O desenvolvimento das atividades da cana-de-açúcar e, claro, também na atualidade, com o passar do tempo, o crescimento das cidades, que se concentram principalmente aí na faixa leste do território brasileiro. E aí essa vegetação de Mata Atlântica, ela praticamente não existe mais. Com relação ao relevo, como vocês observam aí, a gente tem a presença de planaltos e serras, mas também temos a presença de extensas planícies, principalmente localizadas aí no litoral, em toda essa faixa costeira, tá? E o domínio mais povoado, obviamente, por estar localizado em uma região mais desenvolvida, né? Então, reflexo aí, novamente, do processo de colonização e do desenvolvimento das cidades, tá? Que se deu justamente nessa porção do território. Justamente por isso, toda essa faixa do domínio dos mares e morros,
a gente tem ela como uma região mais povoada do território brasileiro, tá? Na sequência, temos aí o domínio das caatingas. Observem a localização nordeste do Brasil. E o clima predominante é o clima tropical semiárido, como a gente já viu. É um clima que apresenta elevadas temperaturas e um regime de chuva bastante baixo e escasso e concentrado em pequenos períodos do ano, tá? E a vegetação, como a própria imagem já mostra, é uma vegetação aí arbustiva, tá certo? E vai ter justamente aquela característica que eu havia falado com vocês anteriormente, né? De ser uma vegetação xerófila que justamente tem essa característica de aguentar longos períodos sem a ocorrência de chuvas. E principalmente durante o período de estiagem, né? Essa vegetação ela apresenta uma outra característica que a gente chama de caducifólia. Por quê? Durante o período de seca, a vegetação ela tende a perder as folhas, a vegetação mesmo, ela solta as folhas. Aí a gente pensa que o arbusto, que a árvore, ela morreu, né? Por conta dos galhos retorcidos e está sem folhas, mas não é isso, tá? É porque justamente durante o período de seca, a vegetação ela solta as folhas para minimizar os efeitos da evapotranspiração e conseguir guardar a maior quantidade de água possível, né, para passar aí por esse período de estiagem, tá? Então, com relação ao relevo, como vocês observam aí, a caatinga apresenta duas formações dominantes, né, que são os planaltos e as grandes depressões, tá? Como você já viu, são comuns em fragmentos rochosos no solo aí, como vocês estão observando nessas imagens, tá? E algumas informações ali sobre o clima, destacando que o clima ele é bastante quente nessa região, tá? E o regime de chuva ele influencia a vida dos animais e vegetais desse ambiente, tá? E é comum, quando a gente fala nesse domínio das caatingas, né, justamente a gente pensar num ambiente bastante seco, sem vida, justamente por conta dessa imagem que a gente tem da seca retratada para a gente. Mas tirem isso da cabeça, tá? O domínio das caatingas ele é composto por uma vegetação bastante rica, tá? Tem várias espécies de plantas e espécies de animais. Essa característica de ser uma vegetação mais seca é apenas uma característica da vegetação que consegue se adaptar a esse ambiente bastante árido, tá? Quente e com pouca umidade. Então, o bioma das caatingas, o domínio das caatingas, ele é bastante diverso, tá? Em suas características de fauna e flora. E também, é claro, aí no aspecto cultural, né? Como a gente tinha visto anteriormente, destacando aquela música que retrata aí essa condição do domínio das caatingas, né? Falando justamente do mandacaru, que é um tipo de vegetação característico e bastante simbólico desse domínio. E alguns problemas encontrados dentro desse domínio é justamente a questão da desertificação, que está associado aí à ampliação da área atingida pelas secas. Então, uma determinada área, devido a passar prolongados períodos de seca, ela acaba ficando inadequada para a utilização do solo para o cultivo, tá? Como vocês observam aí nessa imagem. E o desenvolvimento indiscriminado de bordas pelo sertão, avançando da pecuária extensiva, tá? Então, aquele modelo extensivo de pecuária, ele tem avançado em áreas do sertão, tá? E isso também é um dos problemas que impactam aí esse domínio, tá? Um outro problema é justamente a questão da salinização dos solos, como vocês observam aí, tá? É a grande concentração de sais minerais, em geral, no solo. Por definição simples, seria exatamente isso, tá? Devido às técnicas de irrigação que são adaptadas à região que expõe o solo a raios solares, provocando a perda de umidade. Então, um outro problema aí é que nas áreas onde são utilizados feitos cultivos, as técnicas de irrigação elas não são aí tão adequadas. E isso, é claro, promove aí um processo muito rápido e muito acelerado de evaporação da água e, por consequência, uma maior concentração de sais
no solo, aumentando então a sua salinidade. O outro domínio, como vocês observam aí, é o chamado domínio das araucárias. A localização ali no sul do Brasil, o clima predominante, clima subtropical ou temperado, como vocês observam, e a vegetação característica é a mata das araucárias, como vocês observam aí nessa imagem, tá? Ocorre em áreas de planálticas do sul, ou seja, existe a presença de alguns planaltos na formação do relevo desse domínio e grande predominância, então, de araucárias, como vocês observam aí, essa vegetação característica, tá? E a gente vai ter os rios que dominam essa região, são rios que pertencem à bacia do Paraná. Bem, do ponto de vista dos impactos que esse domínio ele sofre e a sua vegetação ele vem sofrendo, como está aí mostrando para vocês, né? Atualmente a vegetação então das araucárias, chamada de pinheiro do Paraná ou pinheiro brasileiro, tá? Pouco resta da indústria de celulose, né? De madeiras da região, um extrativismo descontrolado que resultou então no desaparecimento total em algumas áreas. Então observem que novamente a questão do desmatamento impactando significativamente a vegetação característica aí de um domínio morfoclimático, tá? Por último, aqui nós temos o domínio das pradarias, né? Localizado ali no extremo sul do nosso território. O clima predominante é o clima subtropical, como vocês observam, e a vegetação tem essa característica aí, né? Herbáceas e gramíneas, uma vegetação muito rasteira, tá? No aspecto do relevo, ele apresenta aí um relevo aplanado e bastante suave, sem muitas ondulações, tá? Destacando-se aí a pecuária extensiva com estâncias, né? Fazendas de gado. E a principal marca é a presença do homem nesse domínio, né? Área denominada por uma vegetação aí de rasteira e campos utilizados como pastagens. E a gente viu em aulas anteriores, eu já havia comentado com vocês, os impactos justamente dessas grandes áreas onde os animais realizam a pastagem, né? A gente viu alguns impactos, principalmente no que diz respeito à erosão, tá? E os impactos negativos aí é justamente a destruição da mata de geleiras nessa região, associada a um aproveitamento predatório aí desse espaço, tá? E tem provocado como a desertificação nesse domínio. Então, observem aí que mesmo em uma área mais úmida, né, e de um clima, né, mais frio e que tem a ocorrência de chuva, a gente observa que também pode ocorrer esse fenômeno da desertificação, justamente pelo uso inadequado do solo e a utilização também de técnicas incorretas, tá? Bem, pessoal, essas foram as considerações da aula de hoje. Lembrando que é muito importante que vocês façam o seguinte, tá? Lembrem-se de identificar o domínio morfoclimático, lembrando que ele é definido por uma junção de características de clima, vegetação e relevo, como a gente viu aí, cada um dos domínios, e falamos as características de clima, vegetação e relevo de cada um deles. Então, é preciso que vocês tenham em mente essa definição de como foi feita essa regionalização em domínios morfoclimáticos, considerando esses três aspectos. Cada domínio é bom que vocês tenham também em mente a principal característica de cada um desses elementos que compõem cada um dos domínios e, claro, a localização geográfica de cada um deles, tá certo? Atividade de casa eu deixo para que vocês respondam página 9, 10 e 11. E lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram, tá certo? Então, tchau para vocês e até a próxima.